Agora vamos conhecer quais são as certidões emitidas pelo Cartório de Registro Civil. Certidão de nascimento, certidão de naturalização, certidão de interdição tutela e curatela, certidão de casamento, certidão de união estável, certidão de óbito. Pois bem, tudo o que vimos até agora se refere ao registro civil de pessoas naturais, ou seja, de pessoas físicas. Mas existem outras pessoas que podem realizar atos jurídicos e, por isso, devem existir enquanto pessoas no universo jurídico. Essas são as pessoas jurídicas. Então chegou a hora de conhecer os aspectos inerentes ao registro civil das pessoas jurídicas. O Registro Civil das Pessoas Jurídicas, também conhecido por RCPJ, trata de manter o cadastro da matrícula dos meios de publicitação de informações periódicas, bem como o cadastro de pessoas jurídicas. A Junta Comercial também tem o objetivo e a responsabilidade de realizar e armazenar os registros de pessoas jurídicas. O RCPJ se destina às sociedades simples, associações, fundações e partidos políticos, enquanto a Junta Comercial cuida das sociedades empresariais. Antes de abordarmos essas diferenças, vamos entender um pouco mais sobre o que vem a ser uma pessoa jurídica? No mundo jurídico, uma pessoa é um ente suscetível de direitos e obrigações. Dessa forma, uma pessoa jurídica é um agrupamento de pessoas reunidas para um fim distinto daquele dos indivíduos que a compõem e que, para responder ao seu propósito, tem capacidade jurídica reconhecida por norma. Esse agrupamento de pessoas pode ser composto de uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas. Dessa forma, uma pessoa jurídica pode ser composta por, no mínimo, uma única outra pessoa. Uma pessoa jurídica pode ser composta por outra pessoa jurídica. Outro conceito interessante da pessoa jurídica, que difere e muito da pessoa física, é que a pessoa jurídica é uma criação do direito e, portanto, fora da previsão legal correspondente, não existe em lugar algum. Por essa teoria da ficção da pessoa jurídica, entende-se que uma edificação, um escritório, uma fábrica não é a pessoa jurídica, mas é algo que pertence a ela sem que seja ela. Em resumo, pode-se dizer que uma pessoa jurídica apresenta 3 requisitos que determinam sua existência. Deve haver uma organização de pessoas ou bens, liceidade de propósitos ou fins, ou seja, o objetivo deve ser lícito. E, por fim, ter capacidade jurídica reconhecida por norma. Assim como o surgimento jurídico de uma pessoa física se dá pelo seu registro de nascimento, o surgimento de uma pessoa jurídica também ocorre a partir do seu registro. Mas, nesse caso, existem 2 possibilidades de registro, dependendo da natureza da pessoa jurídica. Algumas pessoas jurídicas são registradas na Junta Comercial, enquanto outras são registradas no Registro Civil de Pessoa Jurídica. As sociedades mercantis e empresárias estão sujeitas a registro na Junta Comercial. Já no Registro Civil de Pessoa Jurídica se inscrevem as sociedades civis simples, as sociedades religiosas, morais, científicas ou literárias, as fundações, os partidos políticos e as associações de utilidade pública. Vamos entender melhor a diferença entre o registro de uma sociedade na Junta Comercial e o registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas? Cada um desses registros se destina a um tipo de sociedade. Temos a sociedade empresária e a sociedade simples. Basicamente, a principal diferença entre elas é o modo como exercem a sua atividade econômica. Na sociedade simples, a atividade fim é desenvolvida pelos próprios sócios. Trata-se de uma sociedade entre 2 ou mais pessoas com o objetivo de prestar serviços por meio de seus sócios, que exercem suas profissões e, com isso, prestam serviços de natureza pessoal. Dessa forma, a atividade dessa pessoa jurídica está diretamente ligada às atividades que os sócios exercem profissionalmente. Alguns exemplos são as sociedades de médicos,
de dentistas e de advogados, assim como as sociedades, entre outros profissionais, sejam profissionais liberais ou não, mas que juntos oferecem serviços específicos relacionados às suas atividades. Lembrando que esse tipo de sociedade é registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, assim como as cooperativas, associações, fundações e partidos políticos. Já uma sociedade empresária é registrada na Junta Comercial e tem como objetivo realizar a atividade econômica de forma organizada e voltada para a produção ou a circulação tanto de bens como de serviços. Dessa forma, essa produção e circulação dos bens e serviços não dependem exclusivamente da atividade profissional dos sócios, tampouco precisa estar alinhado às suas profissões. Prevalece, portanto, a atividade empresária e comercial e não a profissão dos sócios. Neste tipo de sociedade, o produto ou serviço é produzido pela empresa e não diretamente pelos seus sócios. Mas atenção! Quando vemos na razão social de uma pessoa jurídica, ou seja, no nome da empresa, a sigla LTDA, trata-se de uma sociedade limitada. Isso distingue que a forma como seus sócios se responsabilizam solidariamente é limitada à proporção de suas cotas pela integralização do capital social. Em outras palavras, ser uma sociedade limitada quer dizer que cada sócio tem seus limites nessa sociedade. O que determina onde a pessoa jurídica deve realizar o seu registro não é a forma como seus sócios se responsabilizam, mas sim a natureza civil ou empresarial dessa sociedade. Portanto, existem pessoas jurídicas que são sociedades limitadas que devem ser registradas na Junta Comercial. É o caso de uma sociedade empresária. Assim como existem outras pessoas jurídicas que são sociedades limitadas e que devem ser registradas no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. É o caso de uma sociedade simples. Essa informação de ser uma sociedade simples ou empresária deve estar definida no contrato social da pessoa jurídica. É indispensável que a sociedade seja caracterizada no contrato social como simples ou empresária. É isso que determinará sua atuação e definirá em que órgão será realizado o registro para a obtenção da sua personalidade jurídica. No Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, além de realizar o registro da pessoa física, conforme os critérios que já comentamos, pode-se requerer as seguintes certidões e cópias de documentos. Certidão de cópia, que se trata de uma certidão resumida do registro da pessoa jurídica, acompanhada de cópias de documento específico que constou no registro conforme a solicitação. O documento pode ser, por exemplo, o edital de convocação da Assembleia, a respectiva lista de presença, entre outros. Certidão de breve relato, na qual apresenta-se o resumo de todos os registros e averbações feitos relativos à pessoa jurídica especificada no requerimento. Certidão de inteiro teor, que, como o nome já diz, inclui as imagens de todos os documentos apresentados para registro. E a certidão negativa de registro, pela qual verifica-se a inexistência de registros em nome de uma pessoa específica. Já na Junta Comercial, pode-se ter acesso a uma série de serviços e obter vários documentos e certidões. É possível realizar pesquisas simples por razão social ou pelo número de identificação do registro de empresas, conhecido como NIRE. Também é possível realizar pesquisas avançadas por tipo jurídico, por nome de sócios, entre outros dados. Pode-se emitir a ficha cadastral da pessoa jurídica que reúne dados da empresa no momento da sua constituição ou de seu primeiro registro cadastrado no sistema informatizado, além de um extrato de todos os arquivamentos posteriores. É disponibilizado também o serviço de cópia de documento original arquivado nos assentamentos da pessoa jurídica. Existe ainda a possibilidade de obter certidão simplificada com extrato de informações atualizadas da pessoa jurídica ou certidão com teor, na qual se acrescentam elementos informativos conforme detalhamento solicitado pelo requerente.
Também é possível requerer certidão de inteiro teor, na qual inclui-se a cópia de todos os atos arquivados pela empresa na junta comercial. O tabelionato de notas também é conhecido como cartório de notas. Este cartório é responsável pelo serviço notarial. A finalidade notarial é de garantir que os atos jurídicos se tornem públicos, ou seja, que outras pessoas possam ter como saber da sua existência. Que os atos jurídicos sejam autênticos de modo que tenham a origem, a elaboração e a autoria comprovadas e que sejam eficazes no sentido de responderem à finalidade de suas existências. Esse serviço notarial, portanto, possui caráter administrativo e técnico. É a este cartório que recorremos quando desejamos uma cópia autenticada ou quando precisamos reconhecer firma. Também é neste cartório que podemos lavrar testamentos públicos, procurações, atas notariais, escrituras públicas, pactos antenupciais, entre outros documentos. O termo tabelionato vem do termo tabelion, em latim. Na Roma Antiga, os tabeliones eram os responsáveis por instrumentalizar determinados negócios, ou seja, dar condições para que os negócios fossem registrados e, portanto, realizados. O termo teve sua origem devido à forma de registro que se dava por anotações em pequenas tábuas, ou seja, notas em tabuletas. O tabelionato de notas trata principalmente do direito real de propriedade. O titular dessa serventia é chamado de tabelião ou ainda de notário. Desde 2007, separações, divórcios, inventários e partilhas são efetuados extrajudicialmente no tabelionato de notas, por meio de escritura pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. No tabelionato de notas, ainda podemos formalizar juridicamente a vontade das partes, autenticar fatos, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou de autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. Mas é somente e exclusivamente no tabelionato de notas que se pode lavrar escrituras públicas, lavrar procurações públicas, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados, lavrar atas notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias. As escrituras públicas que são lavradas com maior frequência no tabelionato de notas são escritura de compra e venda de bens imóveis, escritura de doação de imóveis, pacto antinupcial, declaração de união estável, as escrituras públicas de divórcio e separação, inventário e partilha que passaram a ser realizadas no tabelionato de notas a partir de 2007, assim como todas as demais escrituras mencionadas, somente podem ser lavradas por mútuo consentimento das partes envolvidas. E como mencionamos anteriormente, é no tabelionato de notas que se pode solicitar autenticações e reconhecimentos de firmas. Mas ainda que exista o reconhecimento de firma por autenticidade, o reconhecimento de firma e a autenticação são dois serviços diferentes. A autenticação é o ato pelo qual se declara oficialmente, dando fé pública, que um determinado documento é uma cópia fiel e idêntica ao documento original. Para a realização desse serviço, é necessário apresentar tanto a cópia quanto o documento original para que ambos sejam conferidos. Já o reconhecimento de firma é o ato pelo qual se declara como verdadeira uma assinatura emitida por pessoa física ou jurídica em um documento apresentado ao tabelionato de notas. Para que se possa emitir essa declaração, existem duas formas de verificação: por semelhança ou por autenticidade. Para ser realizada a análise da veracidade da firma por semelhança, é necessário que nesse tabelionato exista arquivada uma assinatura original realizada em um chamado cartão autógrafo, feita presencialmente pelo seu autor. Isso pode ter sido feito em um passado próximo ou ainda quando se solicitar o reconhecimento.
Dessa forma, a assinatura presente no documento será comparada com a assinatura existente nesse cartão e então será declarado o reconhecimento da firma pela semelhança entre ambas. Para realizar o reconhecimento de firma por autenticidade, o autor da assinatura, munido de documento pessoal de identificação, RG e CPF, deve estar presente e realizar a assinatura sob a observação de quem de direito do tabelionato de notas. Vale a pena lembrar de forma ressaltada que é neste cartório de notas ou tabelionato de notas que a escritura pública de compra e venda de imóvel ou ainda de doação de imóvel é lavrada. Mas atenção! Esse documento não finaliza a transmissão da propriedade. A escritura pública, na verdade, dá publicidade por mútuo consentimento das partes envolvidas, formalizando juridicamente a vontade das partes. Veja que, mesmo na doação, ambas as partes devem estar de acordo. Portanto, tanto o doador como aquele que receberá o bem em doação devem consentir para que se possa lavrar a escritura. Outro aspecto que deve estar bem claro é que formalizar a vontade das partes não significa executar a vontade das partes. Desse modo, após dada a devida publicidade no tabelionato de notas, que garante a autenticidade e estabelece a eficácia do acordo pelo ato de lavrar a escritura, deve-se averbar essa mudança de proprietários no registro de matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel é registrada em um cartório específico. Trata-se do cartório de registro de imóveis que abordaremos a seguir.